meu nome é Natália e eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas na Universidade de Pernambuco. E hoje eu vou falar um pouco sobre Gregor Mendel, no podcast Genética em Série. Gregor Mendel foi um biólogo, botânico e monge austríaco que descobriu as leis da genética que viriam a mudar todo o rumo da biologia. Gregor Johann Mendel nasceu na Áustria no dia 22 de julho de 1822. Filho de camponeses, ele observava e também estudava as plantas. A sua vocação científica se desenvolveu de forma paralela à sua vocação religiosa. Ele frequentou o ginásio de Troppau e estudou 2 anos no Instituto de Filosofia de Ormuz, depois Olomouc, hoje na República Tcheca. No ano de 1843, aos seus 21 anos, Mendel entrou para o mosteiro augustiniano de São Tomás, em Brunn, antigo Império Austro-Húngaro, que hoje é a República Tcheca, onde foi ordenado padre e passou a estudar teologia e também línguas. Em 1847, foi ordenado e em 1851 foi enviado pelo Abade à Universidade de Viena para estudar ciências naturais, matemática e física. 3 anos após, voltou a Brunn. Gregor Mendel passou a dividir o seu tempo, então, entre lecionar em uma escola técnica e a plantar ervilhas de cheiro nos jardins do mosteiro, iniciando assim as suas experiências com a hibridação, que é o cruzamento de espécies distintas. Foram 10 anos dedicados ao cruzamento de 22 variedades e acompanhando 7 fatores, com base na cor e forma da semente, a forma da vagem, sua altura do caule, dentre outros, que lhe forneceram dados para formular 2 leis relativas à hereditariedade. A primeira lei foi chamada de Lei do Monohibridismo e foi o resultado de uma série de cruzamentos com ervilhas durante gerações sucessivas e mediante a observação do predomínio da cor, que era verde ou amarela, e que lhe permitiu formular que existe nos híbridos uma característica dominante e também uma característica recessiva. Cada caráter é condicionado por um par de fatores, que são os genes, que se separam na formação dos gametas. A segunda lei foi chamada de Lei da Recombinação, ou de Lei da Segregação Independente, e foi formulada com base na premissa segundo a qual a herança da cor era independente da herança da superfície da semente. Isso significa que, num cruzamento em que estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um deles se separam de uma forma independente durante a formação dos gametas e vão se recombinar ao acaso para formar todas as recombinações possíveis. Os trabalhos de Mendel sobre a hereditariedade, que projetaram uma nova luz nas leis da herança, eles não foram tão grandes na sua época e não tiveram uma repercussão no meio científico naquela época. Sem um estímulo para continuar e também sobrecarregado com os seus deveres administrativos no mosteiro, no ano de 1868, ele abandonou por completo seu trabalho científico. A sua obra permaneceu ignorada até o século XX, quando alguns botânicos, em suas pesquisas independentes, chegaram a resultados semelhantes e então vieram a resgatar as leis de Mendel criadas lá atrás. Johann Gregor Mendel faleceu em Brunn, na República Tcheca, vítima de uma doença renal, no ano de 6 de janeiro de 1884. As obras de Mendel foram 2, que foram as experiências sobre híbridos das plantas, no ano de 1865, e alguns híbridos de Heracium obtidos por fecundação artificial, do ano de 1869. É inegável a importância e a grandiosidade das obras e das leis de Mendel para a biologia.